Nós vamos, esta manhã, considerar um assunto que, se eu tivesse que lhe dar um tema, o tema seria Jesus ou Senhor? Uma pergunta. E aí vocês, naturalmente, começam a pensar o que é que ele quer dizer com isso. Bem, ao longo daquilo que eu vou dizer, certamente que percebereis. Antes de lermos uma passagem das Escrituras, estou com uma grande alergia e por isso vou certamente ter que tossir algumas vezes, mas o Senhor vai cuidar. Antes de lermos uma passagem das Escrituras sobre o assunto, eu gostava de dizer o seguinte. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, José de Arimateia foi a Pilatos pedir o corpo. E as mulheres devotas foram elas que trataram do corpo do Senhor Jesus Cristo e o prepararam para a sepultura. O que é curioso é que na língua grega para a palavra corpo existem palavras diferentes. Existe uma palavra que se refere a corpo como cadáver, corpo morto. Mas existe uma palavra diferente para corpo na língua grega, e essa palavra eu sei de cor porque é uma palavra fácil, que é a palavra soma. E essa palavra significa corpo vivo. Eu não vou falar sobre isso agora. O que eu apenas quero dizer é que quando o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz e estava morto, aquelas mulheres que o foram tirar da cruz, e eu imagino a delicadeza dessa operação, a palavra grega que é utilizada para o ato, no procedimento delas, é a palavra soma, ou seja, elas estavam a tratar do corpo do Senhor como se ele estivesse vivo, estando ele morto. E por isso, eu imagino o carinho, devotas como elas eram. Obrigado. Devotas como elas eram, eu imagino o carinho com que elas procederam à descrucificação, se essa palavra existe, do Senhor Jesus Cristo. Como lhe tiraram os cravos. Para elas o Senhor era como se ele estivesse vivo. Eu imagino a forma como o fizeram, eu não sei, mas eu imagino. O destaque do que eu estou a dizer é este. Jesus, o Senhor Jesus, estava morto. Elas trataram-no como se ele estivesse vivo. E deixai-me dizer que este é o preâmbulo daquilo que eu vos quero falar esta manhã, que é, hoje o Senhor Jesus Cristo está vivo e nós muitas vezes tratamo-lo como se ele estivesse morto. Que diferença de devoção, de amor, de entrega, de tudo. Daquelas discípulas, e provavelmente, não vou generalizar, porque ele também, o Senhor continua a tê-los hoje e continua a tê-las hoje, mas de uma forma geral, dos discípulos e discípulas contemporâneos. Este assunto é um assunto que é muito importante. Isto tem a ver com o tema Jesus ou Senhor. Eu tenho notado, eu já falei sobre isto no passado e infelizmente deveria ter falado mais vezes. Eu deveria falar mais vezes sobre isto. E digo isto porque o apóstolo Paulo, a certa altura, quando ele escreveu aos Filipenses, e nós temos estado a estudar a carta aos Filipenses, sabem o que é que ele disse? Ele disse isto: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Nós temos uma profunda necessidade de que nos sejam ditas as mesmas coisas, repetidas vezes,
para que nunca as esqueçamos, porque a propensão é esquecermos, e estejamos firmes. E Paulo dizia, eu não me aborreço. Talvez alguns de vocês poderão se aborrecer de, por vezes, ouvirem as mesmas coisas. Mas olhem que o apóstolo não se aborrecia de dizer as mesmas coisas. Eu não sei se os crentes que o ouviam se aborreciam, mas que ele não se aborrecia de as dizer, não se aborrecia, porque sabia que isto era uma segurança para eles. E sobre esta matéria, este é o assunto importante. Isto vem a propósito de quê? Vem a propósito da forma como normalmente nós nos dirigimos ao Senhor. Jesus acima, Jesus abaixo, Jesus à esquerda, Jesus à direita. Queridos irmãos, Ele, para nós, não é Jesus. Espero que me compreendam e vão-me compreender. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo tomou a forma humana, humilhando-se a si mesmo, como nós lemos na Palavra de Deus, nunca vemos nenhum crente chamá-lo por Jesus. Podem correr a Bíblia toda. Ele humilhado, como ele se humilhou, estando num corpo de humilhação, andando aqui neste mundo humilhado, nunca nenhum crente se dirigiu a ele chamando de Jesus. Como é que agora, que ele está exaltado, glorificado, nós temos a ousadia de o chamarmos de Jesus? Eu vou explicar. Quantas vezes se ouve nas orações de muitos terminarem a oração, te pedimos isto no nome de Jesus? Te pedimos isto no nome de quem? De Jesus. É assim que o tratamos? Eu dou graças a Deus, naturalmente, como eu estava alertado e despertado para a situação, pela mensagem que eu ia dar, eu estava com atenção às orações que estavam a ser feitas. E vocês diziam, Carlos, não me digas que vais dizer que alguém orou mal. Não, podem estar descansados. Todos os que oraram muito bem. Nosso irmão José Carvalho orou muito bem, como sempre. O nosso João Miguel, que está ali, nosso João Miguel, que é um bebê em Cristo, que se converteu há pouco tempo, orou tão bem. E eu dou graças a Deus por nós procedermos bem. E deixai-me só, antes de abrirmos a primeira passagem das Escrituras, dizer o seguinte. Como é que o Senhor Jesus Cristo, quando estava humilhado, como eu estava a dizer, foi sempre tratado como Senhor? Se houve algum tempo em que se pudesse justificar, face à sua humilhação, que ele fosse tratado simplesmente por Jesus, seria nessa altura. Nunca o foi. Pelos crentes. Como é que agora, que ele está exaltado e glorificado, haja quem tenha a ousadia de o chamar de Jesus? Há qualquer coisa nesta igreja contemporânea que não funciona. Eu não sei explicar. Mas também nós sabemos e olhamos para a igreja contemporânea e vemos uma igreja fraca, uma igreja débil, uma igreja vulnerável, uma igreja que não é a igreja que o Senhor gostaria que fosse. Esta é que é a realidade. Uma igreja, e infelizmente estou a falar genericamente, como é óbvio, porque há exceções, e graças a Deus pelas exceções, mas uma igreja que genericamente, o Senhor de facto não é o Senhor da igreja, é apenas o Jesus, é o Jesus da igreja. E nós verificamos que o Senhor de facto não é Ele que comanda, não é Ele que dirige, não é Ele que vai à frente, não é Ele que vai acima, não é o Senhor. Eu não sei se há uma relação entre uma coisa e outra, mas eu tenho dificuldade em não fazer esta relação, tão evidente ela é. São dois factos que eu não posso deixar de relacionar. Tratam-no como Jesus, não deixam que Ele seja seu Senhor. João capítulo 13. Evangelho de João capítulo 13. Prezados irmãos, se eu me esquecer de tudo, se vocês se esquecerem de tudo aquilo que eu disser hoje,
Eu peço-vos que haja uma coisa que vocês não se esqueçam: da devoção daquelas mulheres como trataram o seu Senhor. Não se esqueçam. E procurai tratar o vosso Senhor, o nosso Senhor, da mesma forma. Sejamos devocionais em relação ao nosso Salvador, ao nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 13, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele um dia virou-se para os discípulos e disse-lhes isto: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 13. 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Já viram bem o que é que ele disse? Queremos dizer bem? Ou vamos porventura dizer mal? Chamais-me mestre e chamais-me Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E este é mais uma das ocasiões no Evangelho de João, que está recheado delas, em que ele se chama Eu Sou. Sabem que o grande Eu Sou é o grande Deus. Quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele perguntou, e lhe disse, não lhe perguntou, e o mandou ir libertar o povo de Israel ao Egito. Ele perguntou, mas e quando eles me perguntarem quem é que me enviou, quem é que eu digo? Vais-lhes dizer que Eu Sou me enviou a vós. Quem? O teu nome é Eu Sou? O meu nome é isso mesmo. E nós entramos no Evangelho de João e vemos o Senhor Jesus Cristo permanentemente dizer Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou, eu sou, eu sou. E quando eles vieram prendê-lo e lhe perguntaram, buscamos a Jesus, ele disse, sou eu sou. E eles caíram por terra. É este Eu Sou. Chamais-me Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Irmãos, não percamos de vista quem é o Senhor. Ele é Deus. E no dizer do Evangelho de João, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João teve este cuidado de dizer, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isto é uma verdade profundíssima e eu não quero agora entrar muito por ela. Eu queria apenas dizer, para que vocês tivessem consciência disto e ajudassem aqueles que vos rodeiam quando oram, quando falam do Senhor, o chamem de Senhor e não de meramente Jesus. Eu gostava de vos deixar algumas passagens. Por exemplo, em Mateus no capítulo 9 e no versículo 38, no Evangelho de Mateus capítulo 9 e versículo 38, nós lemos assim: sabem que uma das coisas que me aflige mais, aflige é uma forma de falar, não sei se a palavra será, talvez seja forte demais, mas também não sei, é capaz de ser a palavra certa. É, por exemplo, em muitas ocasiões, estar num ajuntamento qualquer, em que há indivíduos que são formados em seminários, pastores, alguns conceituados, oram e terminam. Te pedimos em nome de Jesus, ponto. Eu se visse um crente novo na fé, que não sabe, eu sinceramente, eu não sei o que é que se passa, mas isto é um assunto sério. Em Mateus 9, 38, nós lemos assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Quando ele disse para eles orarem, ele disse, pedi ao Senhor, não é pedir a Jesus. Pedi ao Senhor, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Por exemplo, noutra ocasião, quando, por exemplo, ele pediu o jumento, ele precisava de um jumentinho para o domingo, célebre domingo de Ramos, nós lemos em Lucas 19, 31. Lucas 19, 31. Lemos assim, conhecemos a história em que o Senhor disse onde é que eles se deviam dirigir para encontrarem o jumento e o trazerem ao Senhor.
A dada altura, na conversa que ele estava a ter com eles, com os discípulos, ele disse-lhes, versículo 31, e se alguém vos perguntar, por que o soltais ao jumento? Assim lhes direis, porque o Senhor o há de mister. Não é porque Jesus precisa dele, porque o Senhor precisa dele. Quando vocês responderem, vocês dizerem, o Senhor, é o Senhor. Isto por vezes é um exercício, eu por vezes tenho este exercício porque eu escrevo bastante e escrevo também a evangelizar. Eu também evangelizo muito a escrever, mesmo na internet. Online, com interlocutores do outro lado. E eu, por vezes, interrogo-me, mesmo quando eu estou a falar com os descrentes, eu digo-lhes, o Senhor Jesus Cristo. Eu não lhes digo Jesus. O Senhor Jesus Cristo. Quando aquele indivíduo estava perdido e ia se suicidar, nós conhecemos a história, o carcereiro de Filipos, e ele, aflito, perguntou, Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O apóstolo Paulo foi muito claro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ele não disse assim, crê em Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este assunto é um assunto, de facto, muito importante. Outra passagem que eu queria que lesseis está em Mateus, no capítulo 26 e versículo 18. Como sabem, o Senhor também precisou de um cenáculo. E quando falou com os discípulos sobre a necessidade do cenáculo, ele também disse assim. Mateus, capítulo 26, e o versículo 18. Aqui a nossa passagem diz, o mestre, chamais mestre e senhores. E ele disse da cidade a um certo homem e diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mestre e senhor, dizeis bem. Outra passagem que eu gostava que lesseis, é vermos alguns exemplos de como é que os discípulos falavam com o Senhor. Por exemplo, em Mateus no capítulo 14 e versículo 28, Mateus 14, 28, lemos assim. Lembram-se quando o Senhor andou por cima do mar e depois convidou Pedro a vir ter com ele? Nessa situação, houve ali uma conversa, troca de palavras, entre o Senhor e Pedro. Pedro que estava no barco e o Senhor que estava no mar a andar sobre as águas. E a dada altura nós lemos assim, versículo 28 do capítulo 14 de Mateus. E respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Notem como é que ele tratou o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, se és tu, Senhor. Outra passagem encontra-se em Lucas 9,54. Perdão? 14:30 diz o nosso irmão José Carvalho, vamos ler também, diz, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir ao fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Era assim que eles tratavam o Senhor. Em Lucas no capítulo 9 e no versículo 54, 9:54, lemos assim, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também o fez? Numa conversa com o Senhor. Senhor, era assim que o tratavam, era assim que o chamavam. Em Mateus 26, 22, e vocês andam para trás e para a frente, Mateus 26, 22, noutra ocasião, nós lemos também assim, Mateus 26, 22, quando o Senhor revelou que ia ser traído, e estava juntamente com eles, e na conversa, no versículo 22, e eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Notem bem, porventura sou eu, Senhor? Em Lucas 24, 33 e 34, Lucas 24, 33 e 34, lemos assim, e na mesma hora, Lucas 24, 33 e 34, e na mesma hora levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, quando ele ressuscitou, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Quando eles falavam entre si, falando do Senhor,
E eles ao falarem do Senhor, dizem, olha, Jesus ressuscitou. Não, 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 não. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 5, disse-lhe Tomé, quando ele lhe disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, e Tomé virou-se e disse, versículo 5 do capítulo 14, e disse-lhe Tomé, Senhor, notem como é que o tratou, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E, em último lugar, nesta série, em João no capítulo 21, em João no capítulo 21 e no versículo 7, quando ele apareceu aos discípulos, e vocês certamente que se recordam que ele estava na praia e eles estavam no mar, e o Pedro viu o Senhor e diz assim, então aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor, oh Pedro, é o Senhor. Ele não disse assim, oh Pedro, olha, é Jesus. Não, é o Senhor. Portanto, quer no discurso direto, falando diretamente com ele, quer no discurso indireto, referindo-se a ele é sempre o Senhor. Em todas as circunstâncias, em relação aos seus, ele é sempre tratado como o Senhor. Eu gostava de dizer o seguinte. Há uma outra passagem que eu não sei onde é que a pus, que eu não encontro aqui, mas que já lá vamos. Sabem que houve um indivíduo que não o chamou Senhor, nunca. Onde reparar? Judas nunca o chamou de Senhor. Será por acaso? É uma pergunta que eu coloco. Será por acaso? Vocês não veem Judas chamá-lo de Senhor? Enquanto que os discípulos diziam, sou eu, Senhor, porventura sou eu, Senhor. Judas não disse isso. Nunca o chamou de Senhor. Eu pus aqui a passagem, não sei onde é que a pus, até mesmo a forma como ele trata o Senhor, chamando de uma forma que não o Senhor. E eu não sei se aponta. Como? Provavelmente. Eu apontei isso em qualquer lado, mas já não sei onde é que apontei isso. Eu apontei isso em qualquer lado, mas não sei onde. Eu peço desculpa, mas não vamos perder tempo por causa disso. Se porventura alguém encontrou, mas deixem estar e não se percam agora no vosso pensamento e no raciocínio que estamos a seguir. Sabem que há uma piada que lá na Marinha é usual nós dizermos. Eu tenho um camarada meu que é o José. Eu tenho vários amigos José, estão aqui vários aqui esta manhã, mas lá na Marinha também tenho um José que também é meu amigo. Eu gosto muito dele e eu espero vê-lo um dia no céu. Eu tenho procurado falar de Cristo tantas vezes. Sim, diz, depois já continuo. Qual é a passagem? 25. Como? Mateus 26, 25. Obrigado. Vamos ler. Mateus 26, 25, que diz assim. E respondendo Judas, o que o traía, disse-lhe, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu disseste. Mas ele não chamou o Senhor. É o que eu queria chamar a vossa atenção. Estava eu a dizer que lá na Marinha existe uma piada que se costuma dizer. E eu vou pegar, por exemplo, neste exemplo do meu camarada e amigo José. Não digo o resto do nome, porque há muitos Josés, e tenho lá vários Josés. Mas a piada é esta. Nós estamos num período, como vocês sabem, eu estou num período de poder passar à reserva e reformar-me quando eu quiser. Eu já o podia ter feito. Tenho as condições todas para isso. E já o podia ter feito. E então, muitas vezes, levanta-se a questão, dos que estão nas mesmas circunstâncias que eu, muitas vezes levanta-se a questão, o que é que andas aqui a fazer? Porquê é que não te vais embora? Dá lugar ao outro. Usa-se muito esta linguagem de, o que é que
andas aqui a fazer? Epá, dá espaço a outro, vai-te embora, o que é que andas aqui a fazer? Vai para casa. Já tens as condições todas, porque é que andas cá? Bem, eu quero-vos dizer que eu já teria mesmo vindo, porque há ali um pequeno detalhe que agora não vou falar, que me falta, mas não é pelas condições para me ir embora. Mas é um detalhe importante, não vou falar disso, porque eu também não ando ali para andar a empatar ninguém. Mas de facto esse pequeno detalhe é um pequeno detalhe importante. Mas eu quero dizer-vos qual é a piada nesta situação. A piada é esta. Já ouvi alguns dizerem assim, epá, não vou para casa, não vou. Eu vou andar aqui até não poder mais. E só depois é que vou para casa. Então, mas porquê? E a resposta, e aqui está a piada, é esta. É que eu aqui sou o senhor comandante. Mas quando for para casa, ó Zé, vai levar o lixo. Passa a ser o Zé. Epá, isto não pode ser. Eu aqui sou o senhor comandante. Vou lá para casa. Ó Zé, é preciso ir buscar cebolas, ou é preciso não sei o quê, ou é preciso não sei o que mais. E como eu não quero ser o Zé, neste sentido, porque os nossos Josés têm muito valor, como nós sabemos, e temos um na Bíblia que é fantástico, que é para não haver dúvidas. Temos dois, não é um. Temos dois fantásticos, que eu me lembro. Temos três. José Barsabás. Barnabé também era José, para quem não sabe. Epá, se a gente começa aqui a escalpelizar, nós vamos encontrar muitos Josés na Bíblia. Além de José de Maria, José no Egito, José Barsabás, que era Barnabé, temos vários Josés. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pegando nesta piada, eu não gosto de dizer muito piadas quando estou a pregar, mas aqui ajuda a perceber a coisa. Alguns dizem assim, mas há sítios na Bíblia que ele é só referido como Jesus. Por exemplo, deixem-me cá ver um exemplo, sei que eu tenho aqui um exemplo, eu tinha aqui alguns exemplos. Eu vou citar, por exemplo, olha, em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4, por exemplo, mas há muitos exemplos nesta situação. Lemos assim, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Não diz aqui, foi conduzido o Senhor ao deserto. Lemos, foi conduzido Jesus ao deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora bem, quem é que está a falar aqui? Não é um discípulo que está a dizer Jesus foi conduzido ao deserto. É o Espírito Santo que está a dizer isto. Voltando a pegar na ilustração de Zé, lá na Marinha, o Zé é o senhor comandante, José qualquer coisa. E portanto, se a gente vir ali no mercado a comprar qualquer coisa, a gente diz, epá, eu vi ali o comandante José qualquer coisa. Mas a mulher dele, ao falar dele, que também o viu lá no mercado, disse, o Zé estava lá no mercado a comprar qualquer coisa. Ou seja, às pessoas íntimas é-lhes permitido falar desta forma. As pessoas chegadas. A esposa do rei, a esposa do presidente, a Maria, não é? A esposa do presidente, que é a Maria Cavaco Silva, pode dizer, o Aníbal, não sei o quê. Até lhe ficaria mal dizer de outra maneira. Imaginei que ela dizia, o senhor presidente, o Aníbal. Ela diz o Aníbal. Eu não sei se no registro áudio, se há registros, mas com a certeza que ela diz o Aníbal. É o Aníbal. Porque ela é esposa, não é? Mas eu não posso virar-me e dizer o Aníbal. Eu tenho que dizer o seu presidente, a sua excelência, o seu presidente. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo pode dizer Jesus. Agora, eu não posso, eu não devo dizer isso. Espero que tenham percebido com esta ilustração. Sabem quem é que falavam dele como Jesus? Simplesmente. Tirando esta exceção que se compreende, porque se trata do próprio Deus a falar, uma pessoa da divindade a falar da outra, tão íntimos eles são, temos o exemplo dos descrentes. Notem como é que os descrentes falam do Nosso Senhor. Por exemplo, em Mateus no capítulo 26,
já não me recordo se a passagem que me disseram há bocado se era Mateus 26. Mas em Mateus, no capítulo 26, nós lemos assim. Lembram-se quando Pedro estava-se a aquentar e negou o Senhor 3 vezes? E enquanto ele estava lá fora e o Senhor estava a ser julgado lá dentro, houve ali uma troca de conversas com várias pessoas que estavam ali. Só havia descrentes. E Pedro era o único crente que estava ali. E a dada altura lemos assim. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu a Pedro. E disse aos que ali estavam. Portanto, estamos aqui uma descrente a falar para descrentes. Este também estava com Jesus o Nazareno. Este também estava com Jesus. O descrente é que diz, olha, ele estava com Jesus. Nunca vemos os crentes falarem do Senhor desta maneira. Os crentes é que falam assim, ele estava com Jesus. E depois parece que ainda de propósito, ainda lhe puseram um Nazareno. Sabe que Nazareno era termo depreciativo. Porque de Nazaré não vinha coisa boa. Era a mesma coisa, aqui há uns anos, aqui em Lisboa, havia um bairro de muita má fama. E continua a haver alguns. Mas havia um particularmente que era um bairro de má fama em Lisboa, que era o Casal Ventoso. Epá, se alguém dissesse que ele é do Casal Ventoso, epá, aquilo não era... Tinha tão má fama o Casal Ventoso que Nazaré era assim. Tanto que, quando alguém um dia foi falar do Senhor Jesus Cristo a um perdido, e temos isto, são os primeiros discípulos que se convertem, nomeadamente Filipe e Natanael. Natanael, que era um indivíduo inteligente, quando lhe falaram do Senhor Jesus Cristo, que era de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perguntou ele. De Nazaré não pode vir nada bom. Nazaré tem tão má fama, como é que o Senhor Jesus Cristo, o santo de que vocês estão a falar, pode vir de Nazaré? Quando ela diz Jesus, o Nazareno, é mesmo para doer. O Senhor Jesus Cristo foi muito humilhado. Muito humilhado. Bem, e sabem quem é que o tratou também como Jesus? Não eram só os descrentes. Em Marcos, estou a chegar ao fim, em Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, lemos assim no versículo 33. Marcos 1, 33? Não será 1, 33, enganei. Marcos 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava o Senhor Jesus Cristo. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Entenda-se, um demónio. O qual exclamou, olha um demónio a falar. Como é que os demónios falam de Nosso Senhor? O demónio exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno. Já viram a linguagem? Os demónios falam dele como Jesus apenas. E com o acrescento, Nazareno. Em Filipenses, para terminar, capítulo 2, lemos assim no versículo 8, e achando-se na forma de homem, quando ele se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua. Isto é o Espírito Santo a falar. Hein? Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Porquê? Porque toda a língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso Senhor. Jesus, o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Digamos, Senhor meu e Deus meu. Que Deus nos abençoe.